Olá a todos. Acredito que vocês devam estar pensando assim: professor Benco, começar a aula desse jeito é brincadeira, não vale, né? Realmente, até para mim aqui, quando eu fiquei olhando essa fotografia, a gente desperta aqueles sentimentos, sentidos, a boca enche d'água, né? E aí, como vocês já perceberam, na aula de hoje nós vamos tratar de um assunto que, resumidamente, a gente poderia dizer que seria qualidade de carne. Né? É imperativo e muito importante para você, engenheiro e engenheira de alimentos, compreender quais são os fatores que existem da porteira para dentro que vão influenciar na qualidade da carne, dessa carne aqui. Aí eu pergunto, será que o que você está percebendo nessa foto talvez seja maciez, talvez o vermelho esteja atrativo dessa carne, ou você está vendo alguns pontos e nervuras brancas aqui com apontamentos de gordura nesses cortes, né? Aqui a gente tem um picadinho de músculo, talvez, né? E realmente isso mexe com a gente. Então eu coloquei de propósito no início da nossa aula de hoje essa fotografia, porque senão a gente vai para a parte do texto e vira letra morta, ou seja, a gente efetivamente não vai sentir sobre qual assunto, qual tema e a relevância dele. Então falar de qualidade de carne é falar de qualidade de vida, né? É falar dos momentos felizes, dos momentos de integração com os amigos, né? Aqui no Brasil, principalmente, o churrasquinho é uma celebração, né? E aí talvez alguém fale, bom, já deu para mim, professor, passa o slide. Aí vem um pior que esse, né? Aí você tem aqui, ó, aqui você deu um contrafilé grelhado, né? Com dente de alho grelhado junto. Né? Será que tá macio? Você já está até sentindo o cheiro dessa carne. E é efetivamente para a gente poder compreender e entender quais são os fatores que influenciam na qualidade da carne, é que eu vou tocar a aula de hoje, né? Então, presta bastante atenção, acompanha a linha de raciocínio. Se você não estiver num bom momento agora, pausa aí o vídeo, para que estiver tranquilo, vai lá, assiste que vai valer a pena, ok? Então, assim, de antemão, para a gente entrar no assunto, sobre o que é que nós vamos tratar? Então, vamos lá. Primeiro, qualidade de carne, a gente tem que pensar de cara no seguinte. A gente tem que pensar em maciez, suculência e sabor. Então, lembra disso. Alguns colocam textura, mas a textura está relacionada à maciez. Né? E aí você tem força de cisalhamento, que é a força que se usa para cortar a fibra muscular. Né? Mas vamos lá. Maciez, suculência e sabor. De cara, o que é que influencia no sabor? É o percentual de gordura ou a proporção de gordura no corte. Então, existe sim uma proporção de gordura que maximiza as sensações de maciez e suculência e sabor nos cortes cárneos. Por isso que cada corte vai ter a sua aptidão culinária e o seu grau de preferência. Em última instância, terão preços diferentes no mercado, né? Depois, quando se fala em qualidade de carne, a gente precisa pensar lá em dois componentes condicionantes. Eu coloquei F de X, onde X é uma variável, uma equação aqui multivariada, onde a gente colocaria aqui genética e nutrição. Então, são dois os fatores primordiais que vão determinar a qualidade da carne, que é a genética e a nutrição. Deixa eu checar uma coisa aqui. E
Se não bastasse os dois fatores, a gente vai ter lá, então, a genética e a nutrição interagindo entre si. Então, nós vamos ter que discutir um pouco disso aqui na nossa aula, né? E aí é preciso entender o quê? É preciso estudar e entender o crescimento animal, tá? Então, a gente vai estudar crescimento animal para poder compreender os fatores genéticos e nutricionais influenciando no quê? Na maciez, na suculência e no sabor das espécies. Então, não tem como entender qualidade de carne se a gente não caminhar por esse trilho, né? Buscar esse conhecimento aqui. E, além disso, a gente precisa entender que é possível planejar a qualidade da carne. Então, qualidade de carne não é loteria. Ela é consequência de um conjunto de decisões, de fatores, da forma como os fatores de produção são organizados no processo produtivo e que vão gerar aquela qualidade. Então, quando a gente vê uma indústria comprando um volume de carne muito grande, e deste volume grande, ela fazendo uma classificação e tipificação das carcaças, para reconhecer as melhores e buscar melhores mercados. E as piores colocar nos piores mercados, quer dizer, você não vê uma ação proativa de fato para transformar todo o conjunto da produção num conjunto de produção de carne de qualidade, a gente começa a questionar aí os objetivos ocultos, né, que está por trás dessas indústrias, tá? Então, a qualidade ela é planejada e a qualidade custa. Comer carne de qualidade custa. Para você ter isso aqui na mesa, hoje custa muito caro. Uma carne dessa hoje não sai por menos de R$50 o quilo. E há pouco tempo não era assim, mas a carne de qualidade custa caro, né? Então nós vamos discutir maciez, suculência e sabor. Temos que entender os fatores que vão influenciar aí. Para isso, vamos discutir genética e nutrição e suas interações. Como é que a gente faz isso? Estudando o crescimento animal, né? E aí a gente vai, então, enfim, compreender que a qualidade da carne, ela é planejada, pode ser planejada, ou deve ser planejada, né? E aí a gente vai começar, então, a chegar na dimensão de compreender as práticas mercadológicas, as dinâmicas da indústria frigorífica, por que a indústria frigorífica da carne bovina ela tem uma conduta, por que da carne de aves e suínos tem uma conduta diferente em termos de organização das cadeias produtivas, né? Então, vamos para a nossa aula aqui para os slides. Então, está lá primeiro o slide alimentação e crescimento, né? E aí tem ambiente e crescimento, ou seja, a nutrição e o ambiente vão interagir com a genética do animal e vão influenciar no crescimento dele. A gente vai buscar, então, saber como é que isso acontece aqui na aula de hoje, tá? Então, os tópicos aqui, uma introdução, que a gente já está passando por ela. Vamos falar de modelos de crescimento corporal, né? Vamos falar da estrutura gênica, rapidamente, uma pincelada ali, de mecanismos homeoréticos e homeostáticos, né? E vamos falar de alimentação, crescimento e desenvolvimento, e também de efeitos ambientais no crescimento. Então, são vários aspectos aqui que abordaremos para entender um pouquinho da qualidade da carne. Então, vamos lá. De início, como é de praxe, né, é bom que a gente discuta um pouco de conceitos, né? E aí vem a questão do crescimento. Então, o crescimento ele pode ser definido como o aumento, né, o tamanho
né, expresso, quer dizer, o aumento de tamanho expresso geralmente em termos quantitativos, como o peso corporal, ou a altura, ou a largura, ou o volume. Geralmente, na produção animal, a gente trabalha com peso corporal, né? E aí, medido em quilos, né? No nosso caso aqui, então, crescimento, basicamente, é o aumento do tamanho. Agora, o aumento de tamanho, ele pode se dar por fenômenos diferenciados, né? E aí tem o conceito de desenvolvimento, que se refere à diferenciação celular, ou seja, implica nas mudanças qualitativas das funções que as células animais assumem. Então, nem todas as células no organismo, elas são geradas já com suas funcionalidades desenvolvidas. Então, além da multiplicação de células, do aumento do número de células, alguns tecidos corporais, eles ainda sofrem algum grau de diferenciação ou aquisição de habilidades, né? Por exemplo, as células da epiderme, dessa parte mais externa da pele, ela precisa ter um grau de elasticidade, resistência, né? De queratinização, que permita a ela fazer a função de proteção, né? A pele é um maior órgão, vamos dizer assim, do nosso corpo, porque ela desempenha uma função fisiológica importante. Então, o crescimento pode se dar pelo aumento da quantidade de células, pelo aumento do tamanho da célula, e ainda existem alguns aspectos de diferenciação celular, ou seja, de aquisição de habilidades a funcionalidades fisiológicas de algumas células no organismo animal e humano. Tá? Tudo que eu falar aqui para animal se aplica aos seres humanos também, né? Então vamos lá. Na produção animal, quando a gente trata do termo ganho de peso, a gente está falando lá de animais jovens que estão naquela fase inicial de desenvolvimento, e nessa fase inicial o que a gente tem é aumento dos tecidos ósseos, primeiro, ou com maior intensidade, depois a gente tem um aumento da massa muscular, magra, né? E depois a gente tem um aumento do tecido adiposo. Então, na sequência, na cronologia do crescimento animal, a gente tem primeiro o pico do crescimento ósseo, depois um pico de desenvolvimento muscular e depois um pico de acúmulo de gordura, ok? E aí, essa fase terminal, final do ganho de peso, onde a maior proporção dos tecidos que são acumulados se dá por tecido adiposo, é o que a gente chama de engorda ou terminação, que são termos muito utilizados na pecuária de corte, né? Ora, a gente usa também suinocultura, né? Fase de engorda ou terminação, ok? Então vamos lá, do ponto de vista zootécnico, o crescimento tem dois aspectos, né? O primeiro deles, considerando o aumento do tamanho em um determinado período, né? Que pode se dar lá, incluindo os aspectos de diferenciação, os quais são completados quase que integralmente, a diferenciação celular quase que integralmente é completado nos estágios embrionários. Isso vale principalmente para os mamíferos, tá? Agora, um outro aspecto é considerado um processo morfogenético, que quer dizer que, com as modificações do tamanho das células e desenvolvimento, produz o quê? Diferenças nos crescimentos das partes do corpo e dos órgãos internos. Ou seja, o crescimento corporal, ele não se dá mantendo a proporcionalidade de todas as partes externas e internas desde o nascimento. Existem momentos da vida em que o animal expressa maior crescimento na parte de desenvolvimento de membros, depois de desenvolvimento torácico, né? Crescimento de braços e pernas ou de patas, né?
o de cabeça, e taxas de crescimento de fígado, de pulmão, de coração, diferenciados em momentos da vida, né? Então a gente tem que entender que quando o animal cresce, não é como se nós estivéssemos pegando o mouse, indo num cantinho de uma figura, lá no computador, clica na figura e arrasta e ela aumenta igualmente em todas as proporções. Existe uma mudança da taxa de desenvolvimento das proporções durante a vida, né? Isso leva a indústria a desenvolver, por exemplo, linhagens de frangos e a idade ideal para abater aquelas aves para atender um determinado mercado que prioriza desenvolvimento de coxa, ou atender um outro mercado no mundo que prioriza o desenvolvimento de peito. Então, isso vai definir o tempo de criação, o momento de abate, né? O ritmo de crescimento que vai ser modulado ou induzido no processo produtivo. Então, além do aspecto da intensidade em si, da quantidade de peso ganho diariamente, existe a forma como este ganho se manifesta durante o crescimento, a curva de desenvolvimento do próprio animal, ok? Na sequência, a gente começa a perceber aqui que existem algumas características que são marcantes e influenciam bastante este crescimento, ou seja, a proporção desses tecidos osso, músculo e gordura, a velocidade com que eles se manifestam e a forma como esses tecidos estão distribuídos no organismo do animal. Então, a gente tem aí um componente genético muito forte e que é determinante desse grau de crescimento ou de deposição dos tecidos corporais, né? E a genética vai se manifestar lá com espécies animais, e dentro das espécies com raças, e dentro da raça com sexo dos animais, né? E dentro do sexo, com as regiões onde esses animais são criados, porque o ambiente, o clima, também vai influenciar na manifestação genética, né? E além das questões alimentares. Então, todos esses fatores são causas de variações na qualidade da carne. Então, se nós não nos preocuparmos em estruturar um sistema produtivo que padronize esses fatores, nós não iremos conseguir uma padronização na qualidade da carne no final do processo. É por isso que a indústria de aves e suínos, ela desenvolveu uma sistemática mercadológica exatamente para quê? Para controlar todos esses fatores de forma a uniformizar o tipo do animal, a raça, o sexo, a nutrição, o ambiente, para que o processo de crescimento acontecesse de uma forma programada e controlada, para que a qualidade da carne obtida fosse exatamente aquela que o mercado deseja, né? Então, e ainda a gente tem os fatores fisiológicos que vão influenciar aí, eu já mencionei o sexo, a alimentação, ela influencia tudo isso, né? Que a alimentação, ela é o molde regulador da intensidade com que o crescimento se manifesta, né? E a sanidade também é um aspecto importante, porque animais menos sadios ou doentes, ou que estejam com maior desafio imunológico, eles drenam, eles desviam energia para o sistema imune e diminuem o aporte de energia para ganho de peso. Então, o ganho de peso é impactado pela falta de condição sanitária dos criatórios, né? Dentre outros. Então, todos esses fatores que eu estou mencionando até agora são fatores determinantes e condicionantes da qualidade da carne e que nós, a partir desta aula, devemos começar a, sempre que ouvir alguém, um produtor ou alguém na indústria frigorífica ou no mercado,
né, no varejo, né, ou até no mercado de atacado, alguém falando de atributos ou de qualidade de carne, a gente lembrar, peraí, como é que esse animal foi criado? Qual foi o ambiente? Será que ele é proveniente de um rebanho geneticamente padronizado ou ele vem de um rebanho que não tem padronização? E o sistema de alimentação, como é que foi? Então, todas essas questões são questões que as novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas e aplicadas para o rastreamento da produção animal, elas objetivam responder ou registrar no histórico de vida de cada animal quais foram as ocorrências, tudo o que aconteceu, o que a gente vai chamar de rastreabilidade, para que você possa, ao final do processo, dar uma caracterização ao tipo de produto. Tá? Mas essa vai ser uma discussão para uma outra aula. Então vamos lá. Aspectos gerais aqui do crescimento. Então a maioria dos animais, né, eles apresentam um modelo de crescimento. Aqui nós já vamos falar de modelagem matemática, né? Então, se a gente transformar num gráfico, numa linha, a forma como o animal se desenvolve, a gente vai ver que a maioria deles se desenvolve, tem um modelo específico para a fase pós-nascimento e tem um modelo muito característico na fase anterior ao nascimento, né? Então, após o nascimento, a gente tem uma curva em forma de S, que a gente chama de curva sigmoidal. Já vou mostrar ela aqui para vocês, tá? E na fase embrionária ou uterina do desenvolvimento do animal, esse crescimento, esse desenvolvimento do animal, ele se dá numa curva de crescimento exponencial, né? Então aqui a gente tem as duas curvas de crescimento. Esta aqui, a sigmoidal, representando o modelo de crescimento que nós observamos nos animais após o nascimento, aonde a gente tem uma fase de lento crescimento inicial. Aqui seria o peso vivo, aumento de peso e a idade, né? Então seria o primeiro momento, os primeiros dias ou meses aqui, dependendo da espécie, da vida do animal. Depois uma fase de aceleração do crescimento, né? Do aumento de peso, é o que a gente chamaria aqui da fase de puberdade ou da fase do estirão de crescimento, e depois uma fase que começa a diminuir o crescimento, vai chegando próximo a uma assíntota, que determina aqui o tamanho adulto da espécie ou da raça e assim por diante, né? Então, este seria um comportamento médio. A curva de crescimento humana, ela é exatamente assim no pós-natal. Se você consultar as cadernetas de vacinação das crianças, lá onde o pediatra ele pesa em média a criança e coloca e vai pingando no gráfico lá para ver se ela está naquele quartil superior ou inferior da curva de crescimento, é exatamente uma curva sigmoidal. Tá? E agora aqui a gente tem 4 curvas, tá? Para quem está vendo pela primeira vez, fala, mas que coisa, que desenho esquisito. Na verdade são 4 modelos, 2 lineares aqui e 2 intervalados, né? Com platôs. Mas todos eles descrevendo o quê? Conforme passa o tempo, dias de gestação, aqui, o aumento do peso ou da demanda energética, aqui está em demanda energética da fêmea, né? Mas isso é diretamente proporcional ao aumento de peso do embrião, que está lá dentro do útero, e também do útero em si, aumenta de forma exponencial. Ou seja, você pegar aqui os primeiros 2/3, que são 110 dias aqui, você tem uma taxa de crescimento muito pequena. Agora, no terço final, que vai de 110 a 150, você tem um maior incremento, que vai aqui de 11 a 19, né, nesse gráfico. Então, a gente está vendo que é o terço final da gestação que ocorre a maior parcela, a maior intensidade do desenvolvimento embrionário.
É por isso que faz diferença se a criança nasce com 7, com 8 ou com 9. Né? No caso humano, que tem a gestação aí de 9 meses. Né? Esse gráfico aqui, ele trata de uma gestação de uma ovelha, né? Que são 150 dias. Né? E aqui a gente tem uma curva de crescimento aqui, padrão pós-natal. Então, acho que ficou claro aqui que na fase uterina, o crescimento é exponencial, e na fase pós-natal, o crescimento ele se dá de forma sigmoidal, né? Em forma de S. Ok?